Me sinto honrado, irmãos, mais uma vez por estar aqui com o pastor aqui na igreja de Compré. A oportunidade aqui de poder partilhar com os irmãos a porção da palavra do Senhor Jesus. Instruções, a confiabilidade, minha pessoa. Eu confesso, irmãos, que passei muito aí brigando com Deus, mas Jacó brigou com Deus e venceu. Eu briguei com Deus e perdi. Jacó perdeu para a salvação, ganhou para a salvação dele mesmo, e eu perdi para a salvação de muitos também. Amém? Queria convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias em João capítulo de número 3. Sei que o versículo que vai ser lido, os versículos são conhecidos pelos irmãos, mas nesta noite, ainda neste culto, Deus falava muito forte ao meu coração com estes versículos. A Bíblia diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Mateus, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Amados e meus queridos irmãos, quando eu leio esta palavra, onde a Bíblia diz que um príncipe dos fariseus, que provavelmente, quando muitos deles eram escribas, compiladores do Pentateuco, que conheciam o Pentateuco de cor e salteado, haja vista que Jesus ele já nos orientava ao povo e a nós nesta noite acerca de muitos fariseus ao nosso meio, onde Jesus disse que no capítulo de número 23 do livro de Mateus, que na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus, observai, pois, tudo que eles vos disserem, mas não andai de conformidade com as suas práticas, porque dizem e não praticam. É bem verdade, irmãos, que no nosso meio, no nosso tempo, em que nós estamos vivendo, há muitos fariseus, e acerca disso, Pedro também, ele nos orientou, dizendo que no meio de vós introduzirão falsos doutores, falsos mestres, que negarão o Senhor, trazendo sobre si repentina perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, e por avareza foram de vós negócios com palavras fingidas, quais dar do tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição no dormito. Só que eu quero trazer à mente da igreja do Senhor que um fariseu, por estudo próprio da palavra técnico, tinha que, por obrigação, entender, ter a mente conectada e o coração conectado com Deus, porque estudantes, estudiosos da palavra, não pode meramente ter um conhecimento técnico da palavra do Senhor. Costumo dizer, não sou contra a teologia, porém, eu entendo pela Bíblia Sagrada, assim como Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo de número 2, ele diz que quando fui ter convosco, anunciando todo o conselho de Deus, não foi com sublimidade de palavras de sabedoria humana, estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria do homem, mas no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse no homem, mas no poder de Deus. E ele diz no versículo 10, porque quando o homem entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim ninguém entende as coisas no Espírito de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. E ele diz, mas nós, irmãos, não vos ensinamos com a palavra de sabedoria do homem, mas com aquela que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Uma vez que se queremos pregar a palavra a este mundo que tanto perece, onde vertente daquilo que nós estamos
enfrentar heresias nocivas à fé cristã, que impede que um homem, ele de fato venha nascer para Deus, é entender esse evangelho, essa palavra, na sua plenitude, onde a Bíblia diz que convém nos atentar com mais diligência para palavras que temos ouvido, para que de maneira alguma nos desviamos dela. Porque nesta palavra nós sabemos que contém a vida eterna. É nesta palavra que a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. É mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas medulas, e é épica para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra que a mesma testifica dela, que ela não voltará vazia, antes fará o que apraz a Deus e prosperará para aquilo que o Senhor a enviou, que é o quê? Salvação, libertação, um novo nascimento daqueles que a recebem. Porém, Nicodemos não pôde compreender o que Jesus estava ensinando. Esperava, Jesus não está sendo sarcástico como Nicodemos, mas esperava-se como fariseu, um estudante, um teólogo do tamanho dos fariseus, entendesse o que Jesus estava falando. Necessário, pois é, nascer de novo. Porque, irmãos, não basta um conhecimento para entender a palavra de Deus. Costumo dizer, porque a palavra é luz. Dentro de uma analogia, para nos explicar, eu sei que a palavra de Deus é luz. E a luz, irmãos, ela tem uma velocidade de 300 mil km por segundo. 300 mil km por segundo. Vou te dizer, uma estrela quando nasce, às vezes ela tem estrelas que estão 8 mil anos de luz da Terra. Quando ela nasceu, para tu ver o brilho dela, demorou 8 mil anos para a luz trazer a imagem dela até você. Mas quando ela morreu, ela explodiu, os seus átomos se exauriram dentro de si e ela apagou, você continua vendo ela brilhar. E sabe por quê? Porque no mesmo tempo, demorou 8 mil anos para ela chegar, mas demoraram 8 mil anos para ela sair. Dentro dos falsos mestres, o problema do nosso tempo é esse, irmãos. Porque tem muitos no nosso meio, muitos mestres, que nós olhamos pregar, nós olhamos aqueles que pregam, que falam, que profetizam. Mas quando você vai analisar a vida, você entende que esse mestre, ele já morreu há muito tempo. Aí você pergunta, como pode? Mas pregava, mas cantava, mas profetizava, que era uma maravilha. O brilho que tu viu nele naquele momento reflete o que ele foi no passado. Mas eu quero que te entender que a palavra de Deus é luz. E nós só vemos porque existe luz. A luz traz a imagem até a tua visão. Se não houver luz, eu posso enxergar, mas se a parte tiver escuro, eu não enxergo nada. E qual é a imagem que a luz traz? A imagem de Deus. Hebreus capítulo de número 2, capítulo de número 1, vai dizer que Jesus é o resplendor da sua glória, Ele é a luz, Ele é a palavra, e expressa a imagem da sua pessoa. A Bíblia vem trazer o quê? A luz vem trazer o quê? Que é Jesus, que é a palavra, que é o Logos. Vem trazer a imagem de Deus, para que o mundo conheça a Deus. Porém, a Bíblia nos mostra, assim como Paulo vai escrever aos Coríntios, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da graça de Deus na face de Jesus Cristo. Deus vai dizer para uma igreja chamada Igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo, não como dizes, rica sou e não estou enriquecido e nada tenho falta, e não saco mais cega, miserável, pobre, desgraçada, nua. O problema, irmãos, é que a palavra de Deus é luz, ela quer trazer, ela vem trazer a imagem de Deus para nós. Porém, irmãos, todavia, no entanto, nós somos míopes espiritualmente. Sabe o que é miopia, Luan? Miopia é uma refração da luz. Se eu pegar um copo d'água aqui, de um copo transparente, botar uma caneta dentro e olhar através do copo, eu vou entender que você vai ver uma imagem distorcida, uma caneta parece que está torta. Isso é uma ilusão de ótica. Na verdade, é isso que é miopia. Dentro do teu globo ocular existem pontos específicos para a luz penetrar e você vê distintamente a imagem. Mas quando você é míope, o teu globo ocular muda com a velocidade da luz, muda o ângulo da luz e você vê imagens embaçadas. É por isso que no nosso tempo, muitas igrejas do nosso tempo estão pregando o evangelho mentiroso. O evangelho que
uma armação para que quando a luz bater no teu ângulo certo, qual é o ângulo correto. A palavra de Deus é luz, irmãos. Mas eu sou míope. Mas eu não posso olhar para essa palavra pela minha visão, senão eu pego heresia. Se eu olhar para ela com a minha visão, eu vou pregar aquilo que Deus não mandou pregar. Mas eu preciso de uma lente do Espírito Santo, para que quando eu pregar esta palavra, eu venha expressar a exata imagem daquilo que Deus é, que Deus quer, que Deus exige. Se queremos ser pregadores da palavra e fazer com que pessoas venham nascer para Deus. Amai, Jacobamorão, Jacobamorão profundo, que me namonte, e me achou, a nascieria. E quando eu atento para essa palavra, e a Bíblia vai ser clara ao dizer: necessário vos é nascer de novo. E nós sabemos que temos a incumbência de pregar a semente. A semente é a palavra. Mas a noiva é a igreja. O útero é o Espírito Santo de Deus. E me entristece, irmãos, ao ver que muitas igrejas do nosso tempo não são estéreis. Deus, quando vai olhar para a igreja de Israel, vai dizer em Isaías capítulo de 54: canta alegremente, ó estéril, exulta de prazer com alegre canto, tu que não deste a luz e não sentires a dores de parto, porque os filhos da solitária são mais do que a que tem marido. Mas a maior tristeza, irmãos, do que uma mulher que é estéril é aquela que não é estéril, mas mesmo assim não gera. Pior do que uma mulher, uma igreja estéril, é uma igreja que está viva, que tem condições de gerar e não gera. Porque nós temos aqui que prestar atenção nos sintomas de uma igreja que de fato gera para Deus. Porque uma mulher que gera, irmãos, é uma mulher que acorda de madrugada com desejo. Eu não sei você, mas eu creio que está também tu tem acordado de madrugada querendo comer uma coisa diferente. Aí vai incomodar, não é? A mulher que gera tem essa escolha, ela acorda de madrugada, é sempre de madrugada. Eu estou com vontade de comer uma coisa diferente. Vai incomodar o marido. Eu sei que essa igreja aqui acorda de madrugada e diz para Deus: olha só, ó Jesus, eu estou com vontade de comer uma coisa diferente. Jesus vai abrir a geladeira do céu, ou será o forno do céu, porque vai ser a primeira geladeira que não terá gelo, terá fogo, uma comida quentinha para você. Aleluia! De que minha sonda babadorou, de camadaracha. Uma igreja que gera em Deus é uma igreja que tem fome. Só que preste atenção, nós achamos que aqueles que vêm aqui aceitam Jesus nascer de novo. Talvez tu tenha isso a vida inteira de crente, mas ele não nasceu de novo. Você pregou a palavra lá e ela foi fecundada aqui. Existem 9 meses de gestação. E uma criança, para sobreviver no ventre, que é o Espírito, ela precisa que a mãe coma. Se a mãe não comer, a criança também não se alimenta. Igreja que não gosta da escola dominical, igreja que não gosta do culto de terça-feira, igreja que não tem prazer na palavra, que não come na palavra, é uma igreja que os filhos podem até ser fecundados, mas morrem no ventre. Glória a Deus. E às vezes culpando aquele que já aceitou Jesus. Vem aqui, aceitou Jesus, foi embora, não voltou porque não quer nada. Não. Pega a responsabilidade para você. Eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, porque aquele que for fecundado aqui no ventre do Espírito vai sobreviver e vai nascer de novo.
para gerar, nós somos chamados para cuidar, nós somos chamados, irmãos, para frutificar para o reino de Deus. Necessário nos é nascer, necessário nos é gerar para Deus e gerar filhos saudáveis. Traz a minha memória Ezequiel capítulo 26, onde Deus vai olhar para Israel e vai dizer assim do Senhor a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procede do cananeu, teu pai era morreu e a tua mãe era terra. Olho nenhum se compadeceu de ti para te fazer nenhuma dessas coisas. Antes compadecido de ti, for-te jogado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchado o teu sangue, e disse: ainda que esteja no sangue, vive. Sim, disse, ainda que esteja no sangue, vive. Aí Deus vai dizer: e cresceste e engrandeceste, cresceram os teus cabelos e avultaram os teus seios, mas tu estava nua e descoberta. Uma coisa que Deus está olhando para Israel dizendo: olha, quando eu te conheci, tu era uma prostituta. Quando eu te conheci, tu estava morta de teus pecados, das tuas abominações. Então, eu entrei em concerto contigo, você vai ver na palavra, desde o juramento, e tu ficaste sendo minha. Lavei-te com água, te joguei do teu sangue e te ungi com óleo. Te vesti de bordadura, vestiste com pele de texugo, te cingi de linho fino, te cobri de seda, te ornei de enfeite, te pus bracelete na mão, uma coroa de glória na sua cabeça. E Deus vai dizer para essa noiva: eu te chamei, eu te remi, eu te lavei, te tirei tudo, te dei honra, te dei glória, te dei tesouros. Tu não tinha nem cabelo, tu era feia, mas eu te dei cabelo, te belezei e te botei seio. E seio fala da capacidade da mulher tem de amamentar. Para que quando tu gerar filhos para mim, mesmo num tempo de escassez, tu tenha a capacidade de alimentar os filhos que você gerar para mim. Mas mesmo tendo a capacidade de gerar, deixou eu morrer de fome. Mas irmãos, nós temos capacidade de alimentar. Comida que não falta. Não há escassez de pão no céu. Não há escassez do alimento de Deus para nós. Nós temos capacidade de crescermos saudáveis e gerarmos filhos saudáveis para o reino do Deus. Só que o mistério do nascimento, porque quando eu cheguei neste lugar, no culto de hoje, o meu coração alegre, uma palavra transportante, e Deus disse para mim, olhando o que foi lido aqui em Provérbios capítulo 13, porque nós temos que pregar a semente. A semente ela tem que ser fecundada e ela tem que ser gerada com saúde. Mas o mistério para que qualquer criança nasça com saúde está justamente em Provérbios capítulo 13, onde a Bíblia vai dizer: filho meu, não te esqueça da minha lei, no teu coração guarda os meus mandamentos. Ele vai dizer: não te desampare a benignidade e a justiça, ata ao teu pescoço, guarda na tábua o teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ele vai dizer: teme ao Senhor e não distribui no teu próprio conhecimento a parte do mal. Considera o Senhor em todos os teus caminhos. E ele diz: isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Observe o que a Bíblia está dizendo. Considera o Senhor, a palavra do Senhor, o Senhor, o Logos, a palavra. Não distribui no teu próprio conhecimento, mas no Senhor, a palavra. Obedece em todos os teus caminhos. Considera em todos os seus caminhos. E isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Sabe o que é medula, irmãos?
Medula é o tecido gelatinoso da espinha dorsal e dos ossos como um todo. Isso é a medula espinhal e a medula óssea. A medula, como está sendo aqui explícita pelo sábio Salomão, é a medula óssea. E exatamente na medula óssea em que acontece o processo chamado processo da hematopoiese. O processo da hematopoiese é o processo de fabricação dos elementos do sangue, em que se juntam e fabricam elementos como hemácias, eritrócitos, plaquetas, glóbulos brancos e vermelhos. Nós sabemos que a própria Bíblia diz que o sangue está à vida, porque de fato, se o teu sangue for bom, você será saudável. Mas se seu sangue for um sangue ruim, você está condenado à morte. Tudo depende do sangue. É o sangue. A Bíblia vai dizer que a medula daquele que nasce, a medula da criança que nasce é o quê? Isso será, a palavra será. A medula é os ossos. E quais são os elementos que a palavra ela fabrica naqueles que está sendo gerado? Ela fabrica arrependimento, pureza, fé, santidade. E todos esses elementos fabricados no ser daquele que está sendo gerado faz com que ele tenha o sangue daquele a quem foi gerado. A Bíblia é clara ao dizer que 1 Pedro 1, versículo de número 23, que nós somos de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. E se a semente é da palavra, e a semente é a palavra, e a medula também é a palavra, significa dizer que eu sou filho da palavra. Eu sou filho da palavra. E se eu sou filho da palavra, eu tenho que ter o sangue da palavra. E a palavra é o Logos, a palavra é Cristo. E se a palavra é Cristo, e eu sou filho da palavra, eu sou filho de Cristo, eu tenho que ter o sangue dele. E é exatamente a medula que faz essa fabricação. Mas se há falha no processo, se tiver falha no processo, existem doenças malignas. Primeira delas, se há uma falha no processo da hematopoiese, vai te trazer anemia, uma fraqueza. Se tu está fraco, irmãos, talvez é porque o processo da hematopoiese não está sendo bem feito. E não é culpa da medula, porque a medula é perfeita. Criai de um terremoto que ele não monte. Se está fraco, se não tem vontade de pregar, se não tem vontade de ler a palavra, se não tem vontade de jejuar, se não tem vontade de se achegar a Deus, há uma falha no processo. Há uma falha no processo. A outra doença chama-se leucemia, um câncer que te leva a óbito agressivo, um câncer que se aplica nas plaquetas. Significa que o sangue, o corpo, está gerando células dormentes muito rápido. E se não for feito um transplante de medula óssea, porque tem muitas palavras sendo pregadas por aí, irmãos, que não é a medula de Jesus, é uma medula satânica, gerando filhos para o diabo. E Jesus vai dizer para nós assim: vós sois filhos de diabo e quereis fazer a vontade do vosso Pai. Mas aqui, irmão, não tem filho do diabo, aqui tem filho de Deus, gerado pela medula de Deus. Isso me chama a atenção porque Paulo, porque Salomão viveu 900 anos antes de Cristo. Paulo vai escrever aos Coríntios por volta
Qualquer que come e bebe. Aleluia! Deixe sim. Come e bebe pela sua própria. Por isso há muitos bons, muitos fracos, hein? Quais são as duas principais doenças da medula? Fraqueza e êxito para o Senhor. Você não está seguindo a medula de vocês. Não é a medula de Cristo. Porque há muito em vigor muitos fracos e doentes. Muitos fracos e doentes. Vocês não estão saudáveis. Porque igreja saudável com sangue bom, agora como uma igreja diabética, uma igreja cujo grau de açúcar de glicemia dela é alto. Toda pedrada que machuca, a ferida não sara. Se fere, machuca. Porque sabe o que acontece, pastor? Hoje no nosso tempo tem muita igreja pregando muita palavra doce. É muita palavra docinha para alegrar a boca. Às vezes a palavra aqui é até amarga, irmão, mas vai te curar, mas vai te dar uma vida e vida com abundância. Igreja diabética ferida e tem comportamento. É muita gente indo embora, é muita gente se desviando. Sabe por quê? Porque o sangue não é o sangue de Cristo, não é um sangue perfeito, mas aquele que tem a medula de Cristo pode vir a pedrada, pode ferir, mas vai fechar, porque o sangue é bom. Aleluia! Glória a Deus! Os queridos, Aleluia! Deus está trazendo um despertamento nessa noite. E é tempo, Ramante, que ele é fácil. E me cumprir para a terra rebanho. De nós atentarmos mais. De nós melhorarmos. De nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Mergulharmos e alimentarmos a sua palavra. Aleluia! Porque os dias são longos, irmãos. Nós somos missionários, é uma igreja missionária. A pregação, irmão, não é só para missionário, para as duas evangelistas. A pregação da palavra é para a igreja do Senhor. É para ser usado pelo Senhor, irmão. Tem que aceitar ser pedrado, receber pedrada, tem que aceitar ser ferido, como Jesus foi. Para isto fomos chamados. Os tempos são difíceis. A perseguição está vindo aí. Como foi falado aqui, aproveita enquanto grupo você pode estar aqui com liberdade. Porque vai ter tempo que tu vai querer pregar, mas para pregar vai ter que estar disposto a morrer. Aproveite. Tem que estar disposto a ser ferido, maltratado, pisado, humilhado. Falar como Paulo disse em 1 Coríntios 4:9, tem a mim que das coisas nós como apóstolos, mas apóstolos últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos pegar com os anjos ao mundo, até o presente momento sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos profetados e não tem como pousar na serra. Mas hoje, irmãos, deixa a medula trabalhar. Deixa a medula trabalhar. Porque se tivermos medula, o nosso sangue for saudável, com o sangue de Cristo, vou te dizer, nós seremos saudáveis. E os filhos que nós gerarmos para Deus será saudável também. Glória a Deus. Na casa de Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Sabe o que significa Malom? Fraco. Sabe o que significa doente? Sabe por quê? Faltou pão. Em Belém faltou pão. Mas na tua casa não pode faltar pão. Nessa casa não falta pão. Mas sabe o que me chama a atenção, irmão? Porque a Bíblia vai dizer, isso aqui é uma constatação, para que de fato você entender que você é filho, e aquele que você gera também é filho do Deus Todo-Poderoso. Porque quem tem sangue daquele que é gerado, e de fato tem que ter, significa dizer que tu tem o DNA daquele que você foi gerado. Mas, irmãos, a Bíblia vai dizer, na lei Romanos 8, versículo 13, se vivemos pela carne morreremos, mas se pelo Espírito Santo de Deus mortificarmos a dor do corpo, a Bíblia diz,
Viveremos. E ele diz, mas nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez vivermos em temor, mas o espírito de adoção de filhos a qual clamamos ao Pai. E esse mesmo espírito testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não, irmãos, a Bíblia diz que o espírito de adoção. Mas isso me traz um paradoxo. Porque a Bíblia diz que eu sou de novo gerado. Como é que Deus pode adotar-nos aquilo que Ele gerou? Irmãos, eu fui orar uma madrugada, fui perguntar, Senhor, como tu pode me dar o seu espírito de adoção? Como é que tu pode adotar aquilo que o Senhor gerou? Porque o que nos gera é o Espírito, e o Espírito vem do próprio Deus. E Deus disse para mim, aí está a resposta. Aí eu descobri, eu olhar mais versículos abaixo, né? A Bíblia diz que a identificação da criatura espera a manifestação do Espírito de Deus. Porque toda criatura foi sujeita à verdade, não sou vontade, mas só aquilo que é sujeito. E ela diz assim, e toda criatura de Deus geme está juntamente com dor de parto até agora, não somente ela, mas também nós gememos, esperando a adoção do corpo. Aí Deus disse para mim, quando eu falo de adoção, eu falo do teu corpo, porque eu sou espírito. Eu não posso ser carne de corpo, mas o teu espírito eu gerei. Esse teu espírito tem DNA, tem o teu espírito, filho, tem certidão de nascimento, a qual eu usei. O meu filho com caneta socialmente e o Calvário como papel. Os filhos que nós geramos têm certidão de nascimento do céu. O corpo de Cristo é a caneta, o seu sangue é a tinta e o Calvário é o papel. E sendo lá a filiação vai dizer, nome do Pai é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é a mãe? Vai estar lá, Igreja do Alto da Independência. Mas quem é o DNA? Porque os filhos que nós geramos para Deus tem que ter o DNA. E se alguém te pedir, me prova que essa aí é a filha de Deus.